Eu não sei se você entendeu o vídeo aí, eu não encontrei nada de pai. Você sabe que propaganda de pai é tudo meia boca. Quem é pai aqui sabe que, normalmente, né? Lá na escola dos filhos, no dia das mães, te arrancam um dinheiro, faz aquele presente enorme. No dia dos pais, o que vem? Uma gravatinha de papel. Um chaveirinho, né? Todo pai que eu conheço reclama disso. Porque, na verdade, a gente está numa sociedade matriarcal, né? Muito mais mãe. Então, essa propaganda é de mãe. Mas eu não sei se você percebeu o que aconteceu ali naquela propaganda. As mães estão levando as crianças para o treino, e ali, mais voltado ao esporte. E se você reparou, elas acordando as crianças, levando as crianças para o treino, mostra as crianças treinando enquanto crianças. E aí as mães estavam lá enquanto elas estavam treinando. As mães estavam lá acordando elas cedo, quando elas eram anônimas. As mães estavam participando quando não existia nada. E aí mostra depois, no momento que os estádios estão lotados, eles estão em grandes competições, e aí quando eles ganham, para quem que eles olham? Por quê? Porque tem um poder no treinamento. E aqui a gente pode aplicar esse mesmo, e eu coloquei o tema aqui, pais que lideram, obviamente se aplica também às irmãs, mães que lideram. Vem daquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque pais e mães, e aqui falou, né, o maior trabalho do mundo também é o trabalho mais prazeroso que existe. Eu digo para os irmãos que o mesmo se aplica espiritualmente. O maior trabalho que existe é investir em pessoas. Sim ou não, irmãos? O maior trabalho que existe é investir em gente, é colocar a vida para investir em pessoas, em passar dificuldade junto com as pessoas, em ver a evolução das pessoas, em ver as pessoas respondendo às crises. Mas eu te falo, o maior trabalho do mundo também é o trabalho mais gratificante. Porque na hora que está o estádio inteiro ali gritando e aquelas crianças ali no vídeo vencem, a mãe sabe como foi para chegar ali. A mãe sabe o que atravessou para poder chegar ali. A gente estava até vendo aqui o vídeo do Arthur Zanetti, eu nem falei, mas ele treina 6 horas por dia. 6 horas, todos os dias. E aí você sabe, não é um treino leve, é um treino extremamente pesado. E ele treina durante 6 horas. Mas quero dizer, só pode ter a maior glória quem também se dispôs a ter o maior trabalho. E quando nós falamos de trabalho aqui, obviamente, né, a conotação não é negativa. Mas formar um filho custa tempo, custa dinheiro, custa investimento, sim ou não, para quem é pai e mãe? Custa muito. Eu, esses dias saí com meu pai, estava dizendo para ele: pai, se eu quisesse pagar o que o senhor investiu em mim, se eu quisesse por algum motivo, será que teria tempo hábil na minha vida para pagar financeiramente o que o senhor investiu em mim? Eu acho que não haveria. Hoje, se eu quisesse pagar o que foi investido em mim, não teria. Eu quero te falar, se você avaliar isso com a criação dos seus pais, você vai perceber, não tem como pagar. Se você hoje pegar o valor, atualizar esse valor e quiser pagar seus pais, não tem como. Sabe por quê? Investimento de pai e mãe é impagável. Eu vou te dizer que o mesmo acontece espiritualmente. Ter alguém que investe em nós é algo impagável. Ter alguém que acredita em nós é algo impagável. E quando nós falamos sobre isso, uma igreja sadia, ela desfruta de relacionamentos como uma família, cumprindo o desejo de Jesus, de que nós sejamos a família de Deus. Na Efésios capítulo 2, verso 19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É arrepiante imaginar uma estrutura empresarial dentro daquilo que Deus criou para ser uma família. Eu digo para os irmãos, nós estamos falando do padrão de multiplicação de líderes. Nós não multiplicamos líderes como as empresas multiplicam. O nosso processo não acontece como acontece no mundo. Nós não baseamos o nosso investimento pela performance. Nós não baseamos o nosso investimento pelo retorno. O nosso investimento é investimento de pai para filho. Pai investe em filho a custo de quê? A custo de nada. A custo de investir, a custo de ver ele crescer, a custo de ver ele bem. E quando nós falamos sobre o investimento da igreja, sabe quem são aqueles líderes multiplicadores? Olha como é um contraponto. Os líderes multiplicadores não são aqueles que têm as melhores ferramentas. Os líderes multiplicadores não são aqueles que têm a maior sabedoria, no sentido de que, aquele líder fantástico. Não, líderes multiplicadores são aqueles que resolvem ser pais daqueles que caminham com eles. Eu te falo, sua célula é uma célula de filhos
ou sua célula é uma célula de órfãos? Entende? Porque não interessa como são os filhos, não interessa de que forma são. Eu falo, às vezes pai e mãe passa vergonha com o filho, passa ou não passa? Passa, mas não deixa de ser. Anteontem nós fomos fazer o nosso devocional lá em casa, e aí a gente começou orando. Aí a Chloe falou: pai, eu quero orar. Eu falei: tá bom. Aí ela começou a orar, irmãos. Aí ela falou assim: Deus, abençoa meu casamento com o Estevão. E eu não consigo lidar, realmente não é uma situação, eu sempre fui extremamente ciumento com as minhas irmãs. E ela: Deus, abençoa meu casamento com o Estevão, que dê tudo certo. Aí eu parei a oração e falei: Chloe, assim não, filha, a gente está orando sério, é para você orar sério. Não, pai, mas eu estou orando sério, eu quero casar com ele. Eu falei: não, mas isso não é assunto de criança não fala de casamento. Aí, como a minha brincadeira com a Chloe sempre é de um ficar irritando o outro, ela falou: tá bom, pai. Ela: Deus, e o papai vai ser o fotógrafo do meu casamento. Aí eu fiquei muito bravo, peguei o chinelo para bater nela, mas de verdade. Falei: filha, papai não está gostando dessa história, se você continuar... Eu peguei o chinelo, aí a Bruna caiu na gargalhada, né? Não conseguiu se conter. E eu bravo, e ela percebeu que não ia rolar surra, nada, porque ao mesmo tempo que eu estava bravo, eu não conseguia me conter. E ela: não, pai, você vai ser fotógrafo. E começou a me irritar em cima dessa situação de ser fotógrafo. Então, filhos dão trabalho, né? O meu trabalho hoje é um trabalho muito menor. Eu sei que o filho vai crescendo, a gente vai tendo trabalhos maiores, né? E eu sei que as irmãs que normalmente cuidam das crianças têm trabalhos maiores. Mas o fato é que não existe coisa melhor do que ter filhos. E não existe nada melhor para um filho do que ter a segurança de ter um pai. Nós não precisamos de uma igreja de líderes, ainda que não vamos excluir essa nomenclatura, mas nós precisamos de uma igreja de pais e mães. Nós precisamos mais profundo, porque Paulo utiliza muito dessa menção, João usa, mas na verdade a conotação do Novo Testamento é muito mais de irmãos espirituais, irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Mas uma figura mais prática, a nossa liderança tem que se assemelhar à liderança de um pai para com seus filhos. E aí dentro disso a gente tem uma imensidão de coisas para aplicar dentro desse perfil de liderança. Nós podemos ter, talvez, nas nossas células, nós podemos ter pessoas que, por algum motivo, elas não valorizam, mas nós não podemos ter órfãos. Nós não podemos ter nas nossas igrejas pessoas que são órfãos. Lá nas nossas células, as pessoas precisam de olhar para nós, e a nossa liderança, e essa foi a liderança de Jesus, e ter uma liderança que eu não sou liderado por um chefe, eu sou liderado por um pai. Entende? Porque nós precisamos de liderança, nós precisamos de direção, nós precisamos de clareza. Nós estamos aqui nesse tempo porque isso é necessário, mas isso tem que ser feito com equilíbrio. Isso não pode ser feito por um chefe. E é interessante porque a igreja precisa de pais que geram filhos, não de patrões que geram empregados. De forma prática, o pai tem muito mais do filho do que o patrão tem do empregado, porque o pai se entrega muito mais ao filho do que o patrão se entrega ao empregado. Quem tem mais do filho? Um patrão ou um pai? Um pai. O pai tem muito mais do filho. Mas é interessante, porque o pai tem mais do filho, porque o pai também se dá mais pelo filho. Quando nós falamos disso, você quer ver as pessoas que caminham com você, desenvolver o potencial máximo delas? Quantos querem ver isso? Irmãos, isso é um clamor meu enquanto pastor. Eu olho para cada pessoa que caminha comigo, eu tenho um anseio, que elas vivam o potencial máximo. Eu tenho um anseio de que elas possam viver o máximo do que Deus criou para elas. Agora, para viver isso, não é fruto de uma liderança de um patrão, não é fruto de uma liderança impositiva, como nós falamos, de um espinheiro, como nós compartilhamos aqui na primeira palavra. Não, é fruto de uma liderança paterna, que acredita, que motiva, que inspira, que valoriza, que está lá, que é presente. E aí quando nós olhamos para isso, esses dias eu li uma
Uma pesquisa que diz que uma criança, quando ela já começa a dar os primeiros passos, quando ela começa naquele processo que a criança começa a andar toda meio esquisita, ela cai cerca de 1000 vezes nesse processo. Eu te digo, você não caminha com ninguém que caiu 1000 vezes. Não tem nenhum irmão lá na sua cela que falhou 1000 vezes com você. Mas é interessante, porque toda vez que uma criança cai, o que o pai faz com ela? Coloca ela de pé e fala: você pode andar. Você pode andar, você tem potencial para andar. Essa é a liderança que nós falamos, da liderança de pais. Vemos o apóstolo João, o apóstolo Paulo utilizando a expressão filhinhos para se dirigir aos discípulos, não como uma figura de dominação, mas claramente como uma expressão de amor e de cuidado. Quando nós vemos a Bíblia usando essa menção de pais espirituais, não era uma figura de dominação, era uma figura de amor, de cuidado, de entrega. Do que eu tenho é seu, meu potencial é seu. Sabe o que um pai fala para um filho a vida inteira? Tudo que eu tenho é para você. Tudo que eu sou, eu construí para você. Por que nós trabalhamos mais? Por que, Tiago, você trabalha mais? Você quer dar algo melhor para os seus filhos. Você quer mostrar para eles. Por que você quer trocar de carro? Eu quero um carro de viagem melhor. Por quê? Para dar um conforto melhor para minha família. Aqui, quando a Bíblia fala de pais e desse ambiente de paternidade espiritual, não é para arrancar a lã da ovelha. Quando a Bíblia fala de pais, é para que os filhos, eu imagino que Paulo, quando se referia aos seus filhos espirituais, é para que eles percebessem: olha, todo o potencial que existe em Paulo é meu também. Eu posso desfrutar, eu tenho uma paternidade espiritual. O melhor treinamento que existe, quando nós falamos aqui de multiplicar líderes, o melhor treinamento que existe é do dia a dia, é dos pais para os filhos. Nada compra esse dia a dia, nada compra esse ambiente. O amor e cuidado é o antídoto para os relacionamentos desequilibrados. Se desejamos ver uma igreja sadia, quantos desejam ver uma igreja sadia? Diga aleluia. E é igual eu estou te falando, uma igreja sadia não tem a ver com uma igreja que não cresce, porque às vezes a gente associa isso. Pelo contrário, uma igreja sadia, ela sempre está se reproduzindo. Mas como é que nós podemos nos reproduzir de maneira sadia? Como é que nós possamos ser uma igreja que cresce em números, mas uma igreja que não perde a sua essência? Como é que nós podemos ser uma igreja de líderes multiplicadores por um lado, mas por outro lado de pessoas equilibradas? Isso acontece quando nós temos irmãos que se proporam a ser pais espirituais. Ele não tem uma célula, ele tem uma família. É interessante porque quando finalizou, o ano passado inteiro eu liderei célula. O ano passado, 2016. E foi tão gostoso o final da célula. Eu confesso que nas 2 últimas reuniões, eu estava gostando tanto. Aconteceu um problema de casamento no meio dos anfitriões, todo mundo se enfiou pelo meio, a célula inteira. E acabou a célula com uma festa com tanta honra, que os irmãos fizeram uma festa lá no condomínio. Foi as caixinhas mais bonitas que eu já vi, decoraram a minha mesa, eu até levei para casa. Que eu falei, uau, isso aqui custou tempo, custou dinheiro, custou investimento. Alugaram o salão, fizeram a comida, eu era o líder deles. Fizeram a comida, fizeram a decoração, prepararam mesa, mobilizaram tudo, fizeram surpresa. Eu estava lá, mas é interessante porque quando foi acabando esse período da célula, eu percebi, os irmãos aqui, talvez eles estão mais juntos do que com a própria família. Você percebe que às vezes no ambiente de célula, no nosso ambiente de igreja, às vezes a gente está mais junto do que você está com seus familiares. Alguns dos irmãos, eu estou mais tempo com eles do que estou com os meus familiares. Agora, esse ambiente só vai ser sadio. Eu te digo, uma célula só pode ser família se o líder se propor a ser pai. Entende? A célula não vai virar família se não tiver pai. Mas eu te digo, quando tem um pai, a família é constituída. Quando tem um pai e uma mãe espiritual, a família pode ser desenvolvida. Nós não queremos só ter equipes, irmãos, nós queremos ter famílias. Nós não queremos só liderar as pessoas, nós queremos ser pais delas. Sabe o que eu acho marcante? E é isso que eu oro na edificação da igreja. Eu falo, Deus, eu quero ver os filhos dos membros crescendo. Eu quero ter amizades consistentes aqui. Eu quero ver a história, a trajetória de vida dessas pessoas. Eu não quero amanhã olhar na foto e falar, cadê fulano? Sumiu, não. Cadê fulano? Olha, fulano hoje não está aqui, porque Deus nos levou para um outro lugar. Mas, olha, existe uma história.
São vínculos produtivos. É essa igreja que nós queremos edificar. Eu tenho ficado alegre porque tem muitos jovens casando no nosso meio. E a gente está vivendo uma leva agora de casamentos. Mas o próximo período é uma leva de crianças. Criança que existe agora, que a gente viu o pai deles convertendo. Criança que agora chegou, que a gente participou da conversão. Eu vou poder falar para os filhos: olha, eu estava no encontro do seu pai. Isso é muito gostoso. O Israel, a gente tem uma história juntos, mas eu fui o primeiro a estar. O Israel foi conversar com a Luana, eu estava lá no primeiro encontro. Foi fazer o casamento, eu fiz o noivado, eu fiz o casamento. Nasceu a filha, eu participei do processo. Israel foi levantado a líder, eu estava lá. Ele agora tem empreendido, eu estava lá participando. Essa é a graça. Não são empregados. Não são pessoas que se sentem liderados porque estão sendo manipuladas ou porque tem um projeto. Não, é família. Eu te digo, a família é o maior projeto que existe. Quantos concordam comigo? Mas você está envolvido no projeto da família, você não está se sentindo sugado pelo projeto da família. Eu estou aqui, meu Deus do céu, minha família tem que ser feliz. Nossa, eu estou aqui, minha família tem que multiplicar, meus filhos têm que crescer porque eles têm que me dar netos. Não. É algo orgânico, é algo gostoso, é algo prazeroso, é algo que a gente sente alegria de fazer parte. Essa é a igreja que nós queremos edificar, uma igreja de pais espirituais. Eu quero te dizer, a sua célula, esse irmão aí que você vai multiplicar até o final desse ano, ele precisa de um pai espiritual. Ele precisa de um pai espiritual. Você é o pai espiritual. Na vida do ministério, quem somente liderou não cumpriu cabalmente o propósito eterno de Deus em construir uma família. Líderes de células precisam estar dispostos a romper o ambiente de uma reunião e fazer dos irmãos seus filhos espirituais, os nutrindo, servindo com todos os recursos. A gente falou aqui, irmãos, se nós quisermos edificar a igreja a custo de ganhar alguma coisa em troca, nós temos uma coroa, ela está lá na glória. Mas se não for o prazer para nós participar da vida uns dos outros, se não for para nós um prazer poder estar envolvido na vida do outro, poder estar no velório junto, poder estar na festa junto, poder sorrir junto, poder chorar junto, percebemos que a chave do ministério de Jesus esteve na reprodução gerada nos discípulos mais próximos, sobretudo ali, aqueles 70 e dos 70 aos 12, 3 anos foram suficientes, 3 anos e meio para gerar homens que fizeram obras maiores do que ele mesmo em vida terrena. O ponto principal do ministério de Jesus foi a capacidade de gerar os discípulos. Esse também precisa ser o nosso investimento. E aí eu te falo, líder, e isso aqui, como eu estou dizendo, nós estamos aqui num tempo de capacitação, isso vale para mim também. Você tem filhos? E quando eu falo de filhos aqui, irmãos, eu espero que você entenda. A gente não está falando daquele relacionamento meloso, de uma coisa esquisita, e nem que você tem que chamar alguém de pai. Tá? Se você quiser chamar, é uma questão sua. Eu tenho irmãos que, pelo vínculo, até me chamam assim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele vínculo que você sente cuidado por alguém, que você sente amado por alguém, que você sente acolhido por alguém, que você percebe a voz de Deus em alguém. E eu digo para os irmãos, precisa ter essas pessoas, às vezes é uma só, às vezes é mais de uma, mas essas pessoas na sua vida. Mas mais do que isso, você também precisa ser essa figura na vida de outras pessoas, a figura de um pai espiritual, a figura de alguém que não está ali a troco da performance do irmão. Você sabe que tem muitos líderes que eles desviam, graças a Deus, em Santo André mesmo, nos adultos, glória a Deus que a gente tem tido uma temporada de tanta consistência, porque o adulto normalmente ele é mais consistente, mas vira e mexe a gente tem um problema com algum jovem. Nesse momento mesmo nós estamos participando de um problema com um jovem. Tem muitos motivos, obviamente, e eu creio que a nossa liderança não deve ser aquela liderança que fica se culpando pela atitude do outro, que a gente tem muito disso, né? Tem líder que fica se martirizando, o irmão resolve pecar e você fica se culpando. Eu não sou dono das escolhas de ninguém. Mas é interessante que eu acho que algo acontece. A gente não consegue fazer com que as pessoas não pequem, com que as pessoas não desviem. Mas eu acho algo muito legal que eu tenho visto na nossa igreja nesses dias, é que as pessoas percebem que tem porta aberta. Independentemente das escolhas delas,
elas percebem, tem porta aberta, porque não é uma igreja de patrão. Quando eu saio do script que eu já não valho mais dar não, nós somos uma igreja de porta aberta, uma igreja de padrões, de princípios, mas uma igreja que tem porta aberta. Por quê? Porque nós amamos os filhos porque são filhos, ponto. O que eles vão fazer, e aí eu digo, tem filhos que alegram o pai, sim ou não? Tem filhos que não dão tanta alegria, mas não deixam de ser filhos. Mateus 20, 26 a 28, Jesus disse, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós. Jesus está falando do padrão de liderança do mundo, ele está dizendo, olha, não vai ser assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós falamos desse versículo aqui já. Se você quiser ser grande, a chave de uma liderança grande é servir. A chave de uma liderança poderosa é servir. Quanto mais pessoas você puder servir, mais pessoas Deus vai colocar na sua liderança. Vira para quem está do seu lado e fala, quanto mais pessoas você servir, mais pessoas Deus vai colocar sobre a sua liderança. Agora vamos avaliar aqui algumas características de uma liderança com coração de pai. Eu louvo a Deus porque sinto que a gente caminha muito nesse trilho. Acho que sobretudo pelo líder que nós temos, né? A nossa supervisão, minha Dínamos, meu pai, tem esse coração de pai completamente. Eu acho que isso nos volta a um pêndulo completamente a ter algo assim. Mas eu digo para os irmãos que isso é incomum na maioria dos lugares. E quando eu olho para isso, vamos falar aqui de algumas características de uma liderança com coração de pai, que Deus nos dê isso, porque no final é isso que vale, no final é isso que é importante, no final isso aqui que é relevante, é o quanto eu me sinto amado. Nós falávamos desses dias, e eu fiz até uma série de amor lá em Santo André, mas vai ter um dia que não vai ter mais nada para dar. E se nós tivermos um lugar que a gente vale o que a gente pode dar somente, então é um lugar inseguro. É um lugar que não vale a pena eu colocar minha vida, não vale a pena eu colocar minha família, não vale a pena eu investir os meus dias. Por quê? Porque no dia que eu não me encaixar naquilo que estão colocando ali, então eu não vou valer mais nada lá. Mas nós queremos ser uma liderança que mostra para as pessoas que, olha, você vale por quem você é, nós te enxergamos com os olhos de Cristo. Pais, em primeiro aspecto, eles geram filhos. 1 Coríntios 4,15 diz, Paulo dizendo, abra sua Bíblia se você tiver aí, ou você pode acompanhar, imagino que todos já estão, né, com o a nossa apostila. A gente não marcou página na apostila, fica difícil falar que página eu estou, mas você pode encontrar aí com o irmão do lado. 1 Coríntios 4,15. Paulo diz, escrevo, eu vou ler aqui na versão a mensagem, depois nós lemos juntos. Escrevo como um pai, meus filhos, amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado, mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforços para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que me tornei o pai de vocês. Não estou pedindo que façam o que eu mesmo já não esteja fazendo. Então Paulo está dizendo, e aí depois aqui ele diz, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Paulo está dizendo que, olha, ele está falando, olha, ainda que houvesse muitos pais, eu amo vocês, e eu estou disposto a investir tempo e esforço, aqui na versão a mensagem, tempo e esforço, diga tempo e esforço, para ajudá-los a crescer. É isso que Paulo está falando aqui nessa versão. Olha, tem muitos que dizem ser pais, mas eles não estão dispostos. Eu amo vocês, e porque amo vocês, estou disposto, eu quero investir tempo e esforço para o treinamento e para o crescimento de vocês.
Gerar filhos aponta para um processo, algo natural e espontâneo. É impossível construir um filho natural, mas lamentavelmente alguns são convencidos de que é possível construir filhos espirituais. Eu quero te falar, não é porque alguém está na sua equipe que ele é um filho espiritual seu. Não é porque o irmão está lá na célula que ele é filho. E aí você fala, pastor, vou deixar ele lá somente? Não, Paulo está falando o seguinte, olha, porque eu amo vocês, eu agora estou disposto a, como um pai, investir tempo e esforço para fazer com que esse processo se amadureça. Oxalá as pessoas, a maioria de nós, né, no país que nós vivemos, acho que 30%, mais de 30% da população não tem nem o nome do pai natural no RG. Nós vivemos banhados pela orfandade, pelo princípio do abandono. E aí quando nós chegamos no ambiente da igreja, eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos de investir tempo e esforço para ser pais espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Filhos espirituais não são consequência de uma boa liderança ou de estratégias infalíveis. Não é assim que o reino de Deus se move. Deus confia seus filhos com base na intimidade, no encargo, na paixão. Pais que geram, reconhecem a vida daquele filho como um milagre, uma dádiva, um favor. Deus conecta de forma espiritual aqueles que Ele escolheu para a salvação a nós, para que possamos amar, investir e cuidar. Ninguém vai se tornar um filho até que encontre um pai. Entende? Espiritualmente isso acontece. Quando nós falamos aqui de se multiplicar, isso só pode acontecer quando nós estamos dispostos a investir tempo e esforço nas pessoas. E aí, olha o poder que existe. Esses dias eu conversava com o Marco tem 2 filhos, o Ben e a Nicole, e ele estava falando, provavelmente não vamos ter o terceiro e tal. Por quê? Requer o quê, filhos? Tempo e esforço. Porque o Marco e a Ellen não têm um investimento em relação aos filhos dele de uma maneira leviana. Estude onde estudar, como que comer, viva como viver, para nós não é um problema. Mas eu digo, são filhos. Lá na sua célula, talvez você olhe e fale, pastor, 6 pessoas, 6 filhos é muita gente. Requer tempo e esforço. Quando nós olhamos para isso, eu quero te desafiar a sair dessa capacitação. Se esses filhos vão ser bons filhos, ou como vão ser, não interessa, mas enquanto a nós, eu digo, o processo começa em nós líderes, a olhar para essas pessoas, a não enxergar só uma estrutura da igreja. Esses irmãos fazem parte do meu relatório, pastor, esses irmãos só estão lá, por isso que às vezes a gente não ora, porque para que orar? Esses irmãos já estão lá, eles precisavam estar lá, eles estão lá na minha célula, eles estão lá na minha equipe. Não, são filhos espirituais que Deus te deu, para que você possa investir tempo e esforço neles. Eu sei que nós não temos muitas irmãs aqui, talvez não temos todas as irmãs do Kids, mas eu tenho falado isso constantemente para a Bruna. Falei até nesse semestre que vão focar muito mais nas irmãs em si, mas eu falei para elas, se cada irmã olhar para essas crianças e enxergar filhos espirituais nessas crianças, elas vão investir tempo e esforço. Como é que eu posso mandar uma criança embora para casa, sabendo que ela não tem o que comer? Talvez a gente não tenha comida, mas a gente tem oração. Entende? Quando nós trazemos para essa avaliação, Paulo está dizendo, olha, eu decidi investir em vocês como se investe num filho. Eu te falo, sabe quando é que nós vamos ser líderes que multiplicam? Quando nós investirmos nas pessoas da mesma forma que um pai investe nos seus filhos. Quando nós nos dispomos a investir tempo e esforço, gerar filhos espirituais, fruto de uma fórmula, intimidade com Deus. Só vemos mudanças na vida das pessoas quando as levamos ao Senhor. Tudo se torna ineficaz nesse nível de relacionamento quando não é banhado por um líder com encargo de levar os seus filhos espirituais ao Senhor. Quando nós falamos de gerar aqui as pessoas no Senhor, não é só gerar para que elas se convertam, é gerar o processo de transformação delas. É clamar até vê-las serem mudadas. A gente não joga a criança fora. A gente não pega a criança e põe ela para fora. E aqui é uma outra coisa que Paulo foi quem teve a visão da edificação da igreja. Paulo diz o quê? Que a edificação da igreja tem filhos mais maduros, mas tem filhos mais novos, que dá trabalho. Mas a gente não pega a criança, a gente não põe criança para fora de casa, porque deu trabalho. A gente olha para ela, e aí aqui nós vamos falar uma das coisas que pais, que são verdadeiros pais, eles disciplinam.
Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa disciplina, para que ela seja eficaz. Mas quando nós falamos de pais, pais geram no Senhor as pessoas. Eu, irmãos, constantemente a minha liderança eu oro e falo: Senhor, aquelas pessoas que entraram difíceis, coração duro, pessoas que às vezes não queriam nada, pessoas que às vezes eram tímidas para o propósito de Deus, que às vezes faltava ousadia, ou que não enxergava, eu quero ser um pai na vida dessas pessoas. E aí quando nós olhamos para isso, pais, uma segunda característica, eles investem nos filhos sem visar lucros. Fala assim comigo: criar filhos não dá lucro. Alguém ficou rico aqui criando filho? O Alex agora virou vô. Quanto é que você ganhou criando a Aline de lucro? Criar filho não dá lucro. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Liderar célula não dá lucro. Pastorear a igreja não dá lucro. Natural, não tem lucro. É interessante porque, e aí nós vamos falar aqui, porque o contraponto a isso é o maior lucro que existe. Mas criar filho não dá lucro. Pais espirituais, eles investem nas pessoas sem visar lucros, sem visar retorno. É incoerente investir em filhos visando lucros naturais. O maior lucro de ter filhos, sabe qual que é o maior lucro de ter filhos? É ter filhos. Esses dias eu fui avaliar qual que é o maior lucro de ter filho. Ter filho. Ter filho é o maior lucro de ter filho. Sabe qual que é o maior lucro de liderar uma célula? Liderar a célula. Só de estar lá, esse é o maior lucro. Só de estar lá com os nossos filhos, esse é o maior lucro. Não tem nada que paga isso. Ainda que haja muitas recompensas, porque depois eles crescem, eles amadurecem, porque depois eles nos dão netos, nos dão tantas coisas impagáveis, mas o maior lucro de ter filhos é ter filhos. A satisfação, a alegria e prazer está no processo de os criar, de os ver crescendo e se desenvolvendo, de os ajudar a atravessar as crises e adversidades, de poder dizer: eu estava lá quando ele se converteu, eu estava lá no encontro, eu participei do batismo, eu vi o casamento, eu estava na multiplicação da primeira célula, acabei de usar aqui o Israel como exemplo. Qual que é o maior lucro de liderar uma célula? É poder participar do processo da vida dessas pessoas. É poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na vida delas. Quero te dizer, não tem nada mais precioso. Quando você for para a sua célula, não enxergue. Eu sei que às vezes a gente enxerga, olha poucos irmãos, olha irmãos rebelde demais, problemático demais. Se você enquanto pai desistir desses irmãos, qual a esperança deles? Você é um pai espiritual. Qual a esperança alguém tem para alguém que foi abandonado por um pai espiritual? Não, esses irmãos são nossos filhos espirituais. Por isso nós queremos investir neles sem visar lucros. É preciso entender que ser pai, diga assim comigo, ser pai já é estar no lucro. Quantos concordam comigo? Amém. Irmãos, para mim ser pastor já é estar no lucro. Ser pai da Chloe já é estar no lucro. Eu não preciso de lucro, ser pai dela já é lucro. Não tem lucro maior. Quero te dizer, liderar o Dalton agora, nós estamos recebendo 3 novos discipuladores, vamos ungir eles amanhã, né? Que é o Douglas, na verdade mais de 3, né? Porque a Carol, o Douglas e a Carol, o Ângelo que está aqui também, né? E o Dalton está ali também, e todos esses irmãos muito preciosos. Qual que é o maior lucro, Dalton? Ser discipulador. Ser discipulador é o maior lucro. Está ali com aquelas pessoas, são filhos preciosos que Deus deu. E aí eu digo, não tem como, crianças saudáveis vão gerar outras crianças saudáveis, mas a gente precisa de parar e avaliar qual é o nível de investimento que nós temos dado para os nossos filhos, qual é o nível de investimento que nós temos dado para as nossas células. Eu sei aqui, eu estava até com o Sandro, e quando a gente para um minutinho para meditar, a gente percebe que às vezes a gente está esperando da célula um retorno automático. A gente está esperando que a célula nos dê honra, que a célula nos dê fruto, que a célula dê respostas, mas eu quero te dizer, não tem como. Você é pai, você está lá investindo, você está dando a vida, você está acreditando, você está colocando coração, você está investindo tempo, dinheiro, coração, oração. Você não aceita a mentira do diabo. Eu sei que talvez há irmãos aqui mais velhos que talvez o diabo fez coisas com seus filhos. Eu tenho certeza, você se posiciona.
Eu digo porque eu cresci na casa de bons pais. Todas as vezes que acontecia alguma coisa fora daquilo que Deus tinha para cada um de nós, eles se posicionavam em oração. Não, peraí, não aceito. Não aceito que isso aconteça. Não aceito que o diabo trabalhe nisso. Preciso entender que ser pai já é estar no lucro. Isso aqui entra algo. Quando nós visualizamos isso, nós temos uma liderança que é baseada pelo senso de privilégio. De irmãos que quando estão lá liderando os irmãos, problemáticos ou não, com crise ou não, com resposta ou não, eles estão com os olhos brilhando lá diante dos irmãos, olha, eu estou no lucro estando aqui com os irmãos, olha a família que Deus me deu, olha esses irmãos aqui, irmãos, eu tenho visto Deus abençoar cada domingo a nossa igreja lá em Santo André, tenho visto o ambiente espiritual ser elevado, mas a cada domingo eu falo, uau, eu estou aqui, olha tantos irmãos que tem aqui, olha o tamanho dessa família espiritual que Deus me deu, olha esses irmãos tão preciosos, com tanta honra, aí eu vejo Deus levantando novos irmãos, isso é precioso demais, nada paga, eu já estou no lucro. Quantos aqui já estão no lucro? Diga aleluia. Você já está no lucro, Deus tem te dado filhos espirituais. Pessoas sentem quando estão sendo usadas por seus líderes. Pessoas sentem quando por detrás do investimento existe uma segunda intenção usurpada pelo desejo de grandeza, a custo de fazer as pessoas de objeto. Nossa visão não pode se tornar um plano de carreira onde nós encaixamos as pessoas num quebra-cabeça a custo de ter um jogo montado. Um líder com esse perfil está fadado a fracassar, ferir pessoas e não edificar uma obra prevalecente. Eu vou dizer para os irmãos, uma característica de líderes que frutificam no reino de Deus, você se aproxima, você vai ver que tem uma característica chamada amor. Tem investimento, tem coração. Sabe por quê? Porque todo mundo percebe quando é segundo plano. Percebe ou não percebe? Os irmãos são casados aqui. Sua esposa é um ótimo sinalizador. Sua esposa, se ela estiver ficando em segundo plano, ela percebe rapidamente. Se alguma coisa estiver roubando a glória dela, aí a gente tem que cantar, ninguém vai roubar a sua glória. A mulher percebe rapidamente se alguma coisa é mais importante que ela. Se você está querendo alguma prioridade, é assim, basta uma semana ela já dá o sinalizador. Sabe por quê? É fácil perceber quando a gente não é o primeiro plano. Eu digo para você, se Deus te colocou para liderar a célula nesses dias, é para que esses irmãos sejam um primeiro plano na sua vida. Sejam aqueles filhos que Deus te deu, na edificação do reino de Deus. Investir em filhos é a garantia de um retorno incalculável. É ver frutos ecoando de maneira assustadora. Se por um lado não tem lucro, por outro lado tem um retorno incalculável, que é você ver o reino de Deus se expandindo, ver irmãos se fortalecendo, ver a verdade do evangelho ser transmitida. Então invista, coloquei 4 coisas aí para você investir. Primeiro, invista tempo. Você jamais terá filhos espirituais maduros sem investir tempo neles. O que diferencia alguém é o alimento que ele recebe. Inclua os seus filhos na sua agenda. Não faça disso uma obrigação, faça disso um prazer. Sabe quando que vai ser uma obrigação para os irmãos da célula estar junto? Quando for para o líder uma obrigação. Eu sei que a gente está, irmãos, num dias de tantas atividades. Eu sei que a maioria de nós trabalha tanto, chega em casa esgotado, mas comece a incluir a sua célula na sua vida como uma família. Ligue para os irmãos, não como aquele que liga para o dia da reunião. Liga para os irmãos como você liga para a sua família. Está tudo bem? Eu sei que talvez, se a gente ligar para o irmão da célula agora e perguntar, está tudo bem, vai acontecer alguma coisa? É mais a título de está tudo bem? Você está bem? Está legal? Como está a semana? Então invista tempo. Gaste tempo com essas pessoas. Eu quero dizer para os irmãos, porque o ambiente do reino de Deus é o ambiente mais gostoso e prazeroso que tem. Mas quando ele é praticado nesse prisma do amor. Segunda coisa, invista nos sonhos. Perceba os sonhos de Deus, invista nessa direção. O diabo é especialista em colocar gente na nossa história para falar e para apontar os nossos erros e defeitos. Seja alguém que encoraja seus filhos espirituais. Seja alguém que encoraja as pessoas que estão, encoraje os sonhos das pessoas que caminham com você. Valorize os sonhos. Seja alguém que ao olhar para você, seus filhos espirituais possam ver, não, tem alguém que encoraja os meus sonhos. Invista, nós estamos falando aqui que pais investem nos filhos,
Invista na formação. Há uma série de necessidades para formar alguém. Seu sucesso está relacionado ao resultado das pessoas que caminham com você. Invista nisso. Interessante porque um tempo atrás eu li em algum lugar que o sucesso de alguém é medido pelo sucesso das pessoas que caminham com ele. Pois espera aí, como que eu sou muito bem sucedido e o Marco anda comigo e ele não é bem sucedido? Tem alguma coisa estranha nesse meu sucesso. Provavelmente é um sucesso de espinheiro, eu estou crescendo e ele só anda na sombra. O genuíno sucesso é quando a gente percebe que aquilo que Deus tem nos dado, como nós falamos aqui, também é reproduzido. É quando aqueles que andam comigo também florescem na mesma unção que eu estou florescendo. Invista também financeiramente. Falamos sobre a honra em relação aos nossos líderes, mas um liderado aprende a honrar um líder quando foi honrado por um. Um liderado só honra um líder quando ele já foi honrado por algum líder. Alguém te honrou. Hoje você honra um líder porque alguém te honrou. Alguém acreditou em você, alguém foi te buscar na sua casa, alguém investiu em você, alguém quando você não queria foi atrás, alguém quando você não atendia o telefone insistia para te ligar. E isso que, quando um liderado é honrado por um líder, ele passa a aprender a honrar um líder. Eu quero te falar, se você tem irmãos que ainda não te honram, quer saber qual é a chave? Não é desistir deles não, honre eles, constranja-os honrando-os. Essa é uma chave poderosa. Pais investem nos filhos. Invista nos seus filhos. Invista naquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. E aí se nós formos pegar o nosso nível de investimento, às vezes é baixo. E a gente quer um retorno desses irmãos. Mas também não estou te falando para você investir a custo de querer o retorno deles. Mas quanto mais próximo você estiver deles, você vai perceber que eles vão se sentir muito mais amados. E quando alguém se sente amado, ele perde as reservas. Amém, irmãos? Terceira característica, diga: pais assumem a responsabilidade pelos filhos. Pais são responsáveis pelos seus filhos. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler juntos, Gálatas 4:19, 1, 2, 3. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É interessante porque pais assumem a responsabilidade pelos filhos que têm. Eu quero declarar que você vai ter uma célula de líderes, uma célula de irmãos que vão mais longe que você está indo, porque você tem os liderados. Eu quero declarar que a sua rede, a sua igreja, vai ser uma rede, uma igreja exitosa, de líderes apaixonados, de irmãos que vão além. Você crê nisso? Diga amém. Eu quero declarar que as nossas crianças, vai dar tempo de nós vermos. Lá em Goiânia tem amizade, tem 2 pastores que têm se destacado lá, muito jovens, que é o Rodrigo, que cuida dos universitários, e o Vinícius Mota, que é filho do pastor Marcos Mota. Vinícius Mota é o primeiro fruto do Radicais Kids, foi marcado por Deus, acho que quando ele tinha 6 anos, ele ouviu uma palavra de Deus que ele ia ser pastor. Mas é interessante, quando nós falamos aqui de paternidade espiritual, é assumir a responsabilidade pelos nossos filhos. É olhar para os nossos filhos e assumir a responsabilidade de se somar com Deus, porque o principal interessado é Deus, a gente só participa desse processo, mas de se somar com Deus no processo de ver esses nossos filhos se tornando aquilo que Deus sonhou que eles se tornassem. Eu fico imaginando, irmãos, o que pode acontecer com uma igreja onde todos os membros têm muito claro o que Deus tem para eles, estão fluindo naquilo que Deus os chamou a fazer. Como que seria uma igreja dessa? Eu pego lá Santo André, nós somos mais de 1000 com as crianças. Isso eu não estou falando, eu estou falando que desde uma criança, se ela tiver paternidade espiritual, algo pode ser impresso nela. E eu vou te falar algo, pais têm poder de colocar algo nos filhos, transferir uma herança, uma identidade. Agora eu fico imaginando, se nós tivermos mais de 1000 irmãos numa igreja, todos recebendo da identidade de quem são, todos com a clareza de quem Deus os chamou para ser, como que isso acontece? O que vai virar? Mas deixa eu te dizer, isso acontece nos cultos e é uma bênção. A palavra de Deus vem ao nosso coração e nos desperta quem nós somos. Isso acontece nos nossos cursos, é uma bênção. Mas eu vou falar para os irmãos que inclusive biblicamente nós percebemos
que todas as vezes que Deus queria forjar a identidade em alguém, Deus conectou essa pessoa a um pai espiritual, alguém para poder investir nos sonhos, acreditar, olhar, desafiar e ensinar a caminhar. Você concorda comigo? Pastor, como é que nós vamos fazer então para ter mais de 1000 irmãos, ou lá em cada igreja? Se nós tivermos 3, 5, 50, 100, 200, que poder espiritual pode ter nisso? Como é que nós vamos ter isso? Quando nós tivermos pais que se aproximam desses filhos e eles transmitem uma identidade espiritual. Pais assumem a responsabilidade. Paulo aqui em Gálatas, quando diz: meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, não parecia indiferente à realidade dos Gálatas. Antes ele se colocava como responsável diante de Deus por seus filhos espirituais. Todo pai exerce responsabilidade sobre os seus filhos. Sabem onde estão, como está o seu desempenho escolar, sua saúde, sua alimentação. Aqui eu não falo de uma intromissão de vida, mas de um acompanhamento saudável. Eu falo de um cuidado saudável, de um cuidado em amor. Filhos não se sentem agredidos ou violados quando eles têm esse cuidado saudável. Pelo contrário, eles se sentem cuidados quando percebem o nível de importância que os pais dão a eles. E essa criação, esse cuidado determina a capacidade, o alcance, os projetos, a formação. O que ele se torna é diretamente relacionado a esse tipo de cuidado que ele recebeu. E eu digo para os irmãos: Deus nos confiou pessoas. Deus te confiou pessoas. Deus te confiou esses discípulos. Deus te confiou esses irmãos. E qual que é o nosso processo agora? O nosso processo é de investir o que nós temos para a formação desses irmãos. Pais se sentem responsáveis pelos seus filhos. Você sabe que certamente diante de Deus, eu sei que a gente prioriza muito o ganhar, mas nós temos uma responsabilidade também no cuidar desses filhos. A Bíblia diz: se nós virmos alguém caminhando para o erro e nós trouxermos essa pessoa, isso vai acarretar num galardão. Mas eu imagino também, e a Bíblia diz: ai daqueles, e a gente aplica isso, porque Jesus está aplicando no contexto de criança, mas ai daqueles que faz um dos meus se escandalizarem. Era melhor que fizesse o quê? Amarrasse uma pedra ao pescoço. É isso que Jesus está falando. Ele está falando no contexto de crianças ali, pequeninos, mas a gente pode aplicar no pequeninos na fé também. Jesus disse: se alguém fizer uma criança se escandalizar, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Irmãos, eu imagino que tem morte pior. Jesus estava dizendo, era melhor morrer da pior forma. Mas quando nós falamos dos pequeninos também, daqueles que Deus nos deu para cuidar, para discipular, para instruir, que estão lá na nossa célula, não despreze os pequeninos. Não despreze esses irmãos que Deus te deu. Pastor, mas eu estou lá. Eu sei que às vezes a gente ouve os testemunhos assim, como o pastor Márcio deu do irmão, que é poderoso. Às vezes eu vejo algum pai falando: eu tenho 50 filhos, eu acho 10. Mas isso não faz eu perder o valor, porque eu tenho uma filha só. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez venha aqui algum irmão e estava falando aqui: olha, esse irmão multiplicou célula, né? Nós temos grandes multiplicadores no nosso meio. Mas não é porque o irmão está falando: olha, Deus me deu 60 filhos. Aí o outro que tem um só, olha para o um dele como se o um perdesse o valor, porque o outro tem 60. Não! Você não está lidando com mercadoria. Não é objeto que a gente lidera. Nós lideramos pessoas. Lá em casa eu não estou cuidando de um animal. A gente arrumou um cachorrinho, já dei ele embora. Porque era um cachorrinho. É animal, para mim não faz diferença. Mas a minha filha é a minha filha. Eu quero te dizer o que a Bíblia está dizendo aqui. E o que o Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Eu olho para cada um de vocês, eu sei o valor que vocês têm em Cristo. Eu sei o quanto vocês são importantes. Glória a Deus pelos irmãos que têm 60 filhos. Nós queremos ter 60 filhos também, amém, irmãos? Glória a Deus pelos pastores que têm 10.000 filhos lá nas igrejas deles. Mas isso não invalida o fato, a importância, o cuidado, o amor que eu tenho. Porque eu tenho 1, porque eu tenho 2, porque eu tenho 5, porque eu tenho 10. E mais do que isso, a Bíblia diz que quando nós somos fiéis em cuidar desse, sabe o que Deus faz? Deus olha, aquele que tem 60, o rapaz estava dizendo aqui que a célula dele hoje vem 30 convidados. Mas começou com 2 irmãos. Mas como será que ele foi pai desses 2 irmãos? Você pode ter certeza, ele foi pai com excelência. Foi testemunhado aqui que ele é excelente em tudo. Como é que será que ele cuidou desses 2? Ele cuidou com excelência. Ele cuidou com encargo. Aí Deus olha e fala: eu vou conectar agora
nós vivemos numa geração de órfãos que estão procurando pais espirituais. Nós temos uma geração de órfãos que estão atrás de alguém que possa ser pai, de alguém que possa investir nelas. E aí quando nós estamos investindo nesses, começa naqueles que já temos, começa naqueles que Deus já nos deu. Aí há algo espiritual que acontece. Deus olha para nós e fala: eu vou enviar mais filhos, porque Ele tem encargo de cuidar de filhos. Quantos têm encargos aqui de ser pais espirituais, de ser mães espirituais? Você tem esse encargo? Eu digo para os irmãos, isso me desperta muito mais do que ser um líder. Ainda que pais também lideram, pais também direcionam, mas eu tenho certeza, essa é a vontade de Deus para nós. Quarto ponto, quarta característica, diga: pais sabem pontuar erros com amor. É interessante porque lá em Provérbios 27:6, você conhece esse versículo, ele é famoso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Aqui nessa versão está pelo amigo, outra versão pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. E aqui entra algo que Deus ministrou muito ao meu coração. Por quê? Porque dentro da vida da igreja, nós enquanto pais, você já imaginou uma casa que ninguém disciplina ninguém? Já imaginou uma casa que todo mundo faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Como é que é essa casa? É uma bagunça. Mas quando nós falamos sobre isso, nós perdemos muitas pessoas pela falta de correção, ou perdemos muitas pessoas pela correção errada. Por quê? Porque nós temos a cultura de ver a correção como algo negativo e maligno. A gente acha que ser corrigido é algo do cão. Isso porque, lamentavelmente, nós nos deparamos ao longo da vida com pessoas que utilizaram essa ferramenta de maneira preciosa, de uma forma errada. Criança precisa ser corrigida, a Bíblia está dizendo. Mas tem criança que foi corrigida de maneira errada. Na vida da igreja, nossos filhos espirituais precisam ser corrigidos, como o irmão falou aqui, precisa. Mas como é que eu vou corrigir? Eu tenho que saber corrigir. É interessante porque a correção não é algo negativo. O Provérbios está dizendo que leais são as feridas feitas pelo que ama. Isso é bom, é para o nosso crescimento. Vamos supor que eu estou pegando meu carro com destino a Goiânia. Na verdade eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu peguei a estrada de Goiânia. E está sentado atrás de mim um Ângelo, que faz o trajeto para o Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Ele está vendo que eu estou pegando a estrada sentido Goiânia. Ele está vendo que, olha, ele quer ir para o Rio de Janeiro, mas ele está sentindo Goiânia. O Ângelo fica lá atrás do meu carro sem falar nada, caladinho, mudo. E eu pegando a estrada, querendo ir para o Rio de Janeiro, mas estou indo para Goiânia. O que seria óbvio o Ângelo fazer? Corrigir a rota. Dene, é o seguinte, olha, eu já fiz essa estrada aqui 20 anos. Você está querendo ir para o Rio de Janeiro? É, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Então, se você quiser ir para o Rio de Janeiro, que bacana, você está bem intencionado, nós estamos no carro aqui, que legal. Mas se você quiser ir para o Rio de Janeiro, a estrada que pega não é essa. Isso é ruim, irmãos? Isso é muito bom. Agora, às vezes, porque nós viemos de uma cultura de correção de maneira errada, de correção de uma maneira desequilibrada, qual que é a tendência? Nós olharmos a correção de uma maneira negativa. A maioria de nós lá em casa apanhava quando? Não sei na sua casa, mas quando minha mãe estava enfurecida, lá em casa normalmente, quando minha mãe estava assim, que ela perdeu o limite, ela batia. E aí fica associada a correção o quê? A algo que, olha, me corrige a hora que saiu do limite, a hora que não está aguentando mais, e aí se torna algo negativo. Então, certamente, correção é uma maneira sadia de mostrarmos o caminho. Eu creio que uma das maiores dificuldades da liderança seja confrontar. Quantos têm dificuldade como eu de confrontar pessoas? Só eu? Alguém pode tacar pedra em mim? Quem tem dificuldade? Aí você fala, meu Deus, como é que eu confronto? Como é que eu vou tratar? Hoje você vai sair daqui expert em confrontar as pessoas sem matá-las. A confrontar as pessoas em amor. Vira para quem está do seu lado e diga, a partir de hoje, você vai aprender a confrontar em amor. E aí é interessante porque às vezes ou nós nos tornamos líderes espinheiros
porque somos aqueles líderes taxativos, que não engolem nada, que tratam as pessoas com ignorância, ou nós nos tornamos líderes omissos. Aqueles líderes que tudo está acontecendo, aí chega no final, você já viu? O irmão fala, eu sabia, pastor, que ia dar nisso, mas por que não falou? Estava dentro do carro, viu que o irmão estava indo para Goiânia, o caminho era Rio de Janeiro, mas deixou chegar lá na placa de Goiânia para descer e falar, Bill, eu te avisei, eu sabia que ia acontecer isso. Não, por que não corrigiu a rota antes? E aí, ou nós temos uma igreja de irmãos que às vezes tratam os problemas de forma desequilibrada, ou de irmãos que às vezes não tratam o problema, aí é omisso. E eu digo para os irmãos, eu sempre falo isso, bomba relógio explode, não adianta você querer colocar ela longe. Já viu bomba relógio? Já aconteceu lá na sua célula? Tem um problema que você não quer resolver naquela hora, mas é uma bomba. Dá para postergar, o que você faz? Você vai sendo omisso. Você não quer confrontar o problema, você vai fazendo o quê? Você está vendo que o irmão ali está com problema de rebeldia sério. Ele está mobilizando a célula, a situação está ficando desagradável, aquilo ali vai dar algum problema, mas o que a gente faz normalmente? A gente vai sendo omisso, deixa aí. Mas eu digo para os irmãos, se a bomba está marcando, tem que abrir ela e desarmar, porque senão ela vai estourar. E aí o que acontece? Estoura a bomba. E a gente viu, mas por que não fez alguma coisa? Mas eu quero te dar aqui algumas chaves para você poder fazer algo. Então, se um grande problema nosso é confrontar as pessoas, e se há uma necessidade, quantos creem que para crescer é necessário confronto? Diga amém. Amém. Não, foi muito fraco. Quantos creem que para crescer você precisa de ser confrontado? Diga amém. Amém. É óbvio isso. Para crescer você precisa ser confrontado. Agora, quando fala de confronto, o que vem já logo na sua cabeça? Alguém numa sala te falando um monte de coisa, você ali querendo justificar que não é aquilo, e aquela situação que já não tem mais como reverter o quadro, porque o negócio já chegou no ponto insustentável. Não, nós vamos ser, e porque nós seremos líderes multiplicadores, nós vamos aprender a mostrar para as pessoas a correção de rota, a levar as pessoas a entender que isso é bom, e a começar de você entender que isso é bom, que correções do caminho são boas. Alguém aqui já entrou, eu hoje vindo para cá, especialmente, eu sou muito bom de GPS, normalmente eu sempre entro onde ele manda, mas hoje especialmente eu entrei numa rua errada. Quando entra na rua errada, o que fala? Vai converter a rota, para encontrar uma melhor saída. Eu errei, vamos converter a rota aqui, entender uma melhor saída, porque se não converter a rota, onde eu vou parar? Sei lá, mas não vou parar no lugar que Deus me chamou para estar, no sentido espiritualmente falando. Então quando nós falamos sobre isso, eu digo para os irmãos, às vezes nós estamos falando aqui de líderes que multiplicam líderes, que treinam líderes. Todos nós aqui, você não vai parar no nível que você está hoje. Por isso você não pode desconsiderar a necessidade de treinadores. Todo mundo lembra do Karate Kid? Você lembra? Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Karate Kid atualizou, então todo mundo lembra, né? Tanto quem assistiu lá primeiro quem assistiu agora. Agora, o que é interessante do Karate Kid? É que existe uma formação, existe um treinamento que está sendo feito. E isso é importante. Agora, para isso, eu trouxe algo aqui que foi muito interessante. Esses dias eu aprendi e me fez muito bem. Aplicar a cultura do feedback. Qual é o nosso problema acerca de pontuar erros? Nós temos alguns problemas. Primeiro, experiências negativas ao sermos pontuados. Então, normalmente viemos de contextos onde a correção era uma arma tratada com completo desequilíbrio e somos marcados por esse valor. Então, às vezes a gente veio de contextos onde as pessoas nos pontuavam e falavam alguma coisa e aquilo era sempre para trazer ferida, para nos colocar para baixo. E hoje você até se sente mal, porque você pensa, olha, se eu for falar alguma coisa para o Ângelo, provavelmente eu vou produzir no Ângelo o que produziram em mim. Como eu não quero fazer isso, então eu acabo não utilizando. Outra coisa que eu estava avaliando, às vezes um outro problema para pontuar erros é somatizar para fazê-lo. Então outro problema é quando só pontuamos depois de somar milhares de situações. Quando somamos, aumentamos o problema. Você já viu isso? Eu tenho certeza que nunca aconteceu na sua liderança. Você está vendo um problema na vida do irmão, aquilo te deixa indignado. Você vai embora para casa, seja qualquer problema, você vai embora para casa
Aí quem é casado, normalmente o que acontece? A esposa sempre vai falar no carro. Nossa, amorzinho, você viu aquilo do fulano? E aí você está indo embora para casa. E aquilo fica na sua cabeça. Não, né, Ângelo? As mulheres, só a minha mulher fala. Aí, passou uma semana, é o mesmo problema. Passou um mês, é o mesmo problema. Passou 3 meses, é o mesmo problema. Passou 6 meses. Aí, depois de 6 meses de ver tanto, como é que você está? Você somatizou, você olha para o irmão, você já não está aguentando mais. Aí você chama o irmão, o que você faz? Você descarrega nele, tudo descontextualizado. Você fala para ele um monte de coisa. Você ressuscita o defunto de 6 meses atrás. E às vezes a pessoa nem estava enxergando isso. Isso é um problema. Quando nós não temos a cultura de utilizar como algo positivo o compartilhamento daquilo que podemos melhorar, nós sofremos um problema. Isso acontece dentro do casamento também. É verdade ou não é? Dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal. Às vezes eu estou vendo alguma coisa que era só sentar e falar, olha, e eu vou te ensinar aqui como é que faz. Mas olha, era muito simples. O que a gente normalmente faz? Deixa. A maioria dos casais, aí quando vai tratar o problema, o negócio já virou. Quando você vai conversar com o líder sobre algo, já virou um negócio assim. Um terceiro problema aí acerca de pontuar, invalidar a necessidade de treinamento. Quem valoriza o poder de ter pessoas mais experientes, valoriza os toques, eu coloquei toques entre 2 aspas, recebidos por aqueles que estão à frente. Te pergunto, você valoriza aquilo que as pessoas que estão te treinando têm para falar ao seu respeito? Isso é importante para você? Ser alguém receptivo para receber? Porque eu digo, você está liderando pessoas lá. Você percebe que tem gente que é receptiva, mas você percebe que outros não são nada receptivos. É importante que nós sejamos receptivos para receber. Quem quer crescer? Quantos aqui querem crescer? Diga aleluia. Aleluia. Certamente você quer crescer, você está aqui hoje. Quem quer crescer precisa valorizar os toques. Os irmãos veem que de vez em quando meu pai está ali no domingo. Toda vez que ele está, eu peço para ele um toque de algo que pode melhorar. Pai, o que o senhor viu? O que pode melhorar? O senhor viu o culto, o senhor viu às vezes eu conduzindo, eu pregando, eu tratando com a liderança. O que pode melhorar? De forma que hoje criou-se uma cultura que para ele é automático. Ele entra ali, ele sabe, aqui eu estou sendo valorizado como um treinador, como alguém que está aqui como um pai, que quer ver acertando. E quando nós falamos de uma liderança de pais, o pai não fala alguma coisa porque ele, não, o pai fala porque ele quer ver o melhor, porque ele quer ver acertando, porque ele quer ver o avanço, porque ele quer ver algo acontecendo. E por último, quando nós temos problema aí de pontuar, quando nós vemos esse pontuar as coisas como algo negativo. Agora, é interessante, né? Existe essa cultura de chamar esse toque de feedback, né? Que é aquela pontuação de algo que está acontecendo. E esses dias eu achei muito legal porque eu aprendi esse aqui. Eu aprendi aqui um feedback que chama feedback sanduíche. Quantos aqui gostam de sanduíche? Nas 40 horas de jejum, quantos gostam de sanduíche? Não, ele virou um inimigo seu. Eu te digo, está aqui o sanduíche. Isso aqui é algo ruim, irmãos? Isso aqui é algo muito o quê? Como é que você recebe um sanduíche? Como algo negativo? Não, como algo positivo. Agora, olha aqui, eu só vou te mostrar aqui, que eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque um problema que nós temos dentro da igreja, tem ou não tem, Marco? De confrontar as pessoas da maneira correta. Nós temos muita dificuldade. Quantos aqui reconhecem que até hoje, porque a partir de agora, você vai lembrar do sanduíche, você nunca mais vai ter problema. Quantos você conhece que tem problema para confrontar pessoas? Seja porque você fica com timidez, você é omisso, seja porque quando faz, está desequilibrado. Quantos reconhecem isso? Então é algo que nós precisamos de aprender, você vai sair daqui capacitado. O que é o feedback sanduíche, pastor? Sanduíche é coisa boa. Sanduíche é gostoso. Ninguém vai ficar chateado de receber um sanduíche, sim ou não? Ninguém vai ficar chateado. Agora, o que é o feedback sanduíche? Olha, entenda, quando você precisar conversar com alguém sobre algo,
você lembra do feedback sanduíche. Como que acontece? A primeira parte do sanduíche é pão. O que é o pão? É elogiar a pessoa pelos pontos positivos dela. Então, vamos supor que eu preciso de dar um feedback para o Flávio, porque o Flávio faz parte da minha equipe, mas ele não tem tido compromisso com as reuniões. Ele é alguém que é indiferente à vida da equipe, então ele tem a vida dele completamente paralela enquanto a gente está edificando a equipe. Quando eu chego para dar um sanduíche para ele, eu estou dando alguma coisa ruim para ele? Não, é muito boa. E quando eu vejo isso como algo bom, eu penso, vou dar algo bom para o Flávio. Mas é que acontece, eu chego para ele, primeira coisa, quando eu vou dar o feedback para ele, eu dou um pão para ele. O que é o pão? É o elogio por aquilo que ele tem feito de bom. Flávio, quero dizer, irmão, que você é um irmão muito precioso. É muito lindo ver o seu encargo pelo reino de Deus, ver o quanto você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a obra de Deus, você é alguém que realmente tem se esforçado, você é alguém que tem entregue a sua vida. Eu olho sua esposa grávida e vocês se desgastando pelo ministério, eu vejo que financeiramente falando, você coloca do seu bolso, você se esforça para isso, realmente você é uma inspiração nesse sentido. Obrigado, esses dias aí, você veio até aqui em Santo André, você me ajudou tanto, eu me sinto tão amado quando você está comigo, é muito bom estar com você. Aí entra um segundo ponto, eu usei o pão. No meio do sanduíche vem o quê? A carne, o recheio. O que é a carne? O que é o recheio? Está aí, ó. Sugira melhorias. Flávio, e é interessante porque dizem para você nunca usar a palavra mas. Porque mas quebra tudo que você falou, anula tudo. Flávio, você, como eu falei aqui, mas acabou tudo que falou. E aí, normalmente, diz o quê? Flávio, no entanto, eu sugiro, eu estou falando aqui para ele, mas isso se torna algo automático. Flávio, é tão importante a nossa equipe, é tão importante esse ambiente da nossa equipe, e eu percebo que você tem desvalorizado esse ambiente. Percebo que para você, se você participou ou não, é indiferente. As nossas reuniões são sexta-feira, 21 horas. Eu percebo que você marca compromisso nesse dia de reunião. E é importante quando você for dar um feedback a alguém, você pontuar coisas próximas e reais. Não é aquela coisa, você é o cara mais sem compromisso, não sei quem falou para mim, você já viu isso? Todo mundo fala. Não, Flávio, você pegar um momento, Flávio, olha, nas últimas 3 reuniões você não tem participado, sua presença é tão importante, mas você não tem vindo, você tem demonstrado que isso não é importante para você. Você marcou em uma reunião com a sua equipe, eu valorizo que é importante reunir com a sua equipe, mas Flávio, mais importante é você ser nutrido, mais importante é você ser liderado. Os irmãos da equipe estão lá comprometidos, você não aparece, você não dá sinal, você não passa para mim que sou seu líder, o porquê você faltou. Esse é o recheio, é o hambúrguer. E aí nós terminamos o feedback, eu coloquei um pão, coloquei um hambúrguer, com mais um pão. Agora eu termino valorizando outras características. Mas, Flávio, certamente essa equipe precisa de você. E você fazendo parte dessa equipe, você entende? Eu comecei valorizando pontos dele. Eu posso agora fechar com a chave, mostrando para ele o quanto é relevante que ele conserte aquele ponto. Flávio, você fazendo parte dessa equipe, certamente nós vamos conquistar o ABC. Nessa conquista do ABC você não pode estar de fora. Aquilo que Deus tem te dado é chave para nós conquistarmos o ABC. Aquilo que Deus tem colocado sobre você é uma arma fundamental para nós chegarmos mais longe. O que acontece com o Flávio? Como ele vai se sentir no final desse feedback? Ele vai se sentir amado, vai se sentir bem. Alguém colocou algo aqui, pontuou para ele, mas eu não agredi ele, eu não feri ele, eu valorizei os pontos positivos dele. Eu coloquei aqui o que precisa ser melhorado com amor, com encargo, e eu terminei. Como é que termina a conversa? Porque como você termina uma conversa com alguém também é determinante. Quando termina no problema, não, mas eu terminei mostrando para ele, Flávio, olha, você não tem vindo na reunião, mas você vir na reunião é um ponto tão poderoso, vai fazer tanta diferença na nossa equipe. Você é um membro fundamental da minha equipe, eu não abro mão de você. E aí eu posso terminar, Flávio, posso contar com o seu compromisso? Posso contar com o seu encargo? Eu quero te ajudar a crescer nisso. Posso contar com você? Certamente, se eu recebesse um feedback desse, eu ia falar, pode.
Então, uma maneira sadia de nós tratarmos assuntos. Eu quero te encorajar, não deixa passar muito tempo. E olha aqui para mim, que bom que essa cultura comece dos pastores podendo falar entre si, dos pastores poderem tratar os discipuladores, do seu discipulador poder colocar coisas. Sabe por quê? Quem não recebe correção de rota vai para o caminho errado. Se você não pode receber correção de rota, e é interessante, todas as vezes que te derem um feedback, no final fale algo, obrigado. Todas as vezes que alguém colocar algo, que alguém apresentar algo, é importante que você agradeça, reconheça, valorize. A gente tem um problema enorme às vezes de pontuar coisas, de colocar. Eu digo isso, irmãos, que quando eu vi isso aqui, eu achei altamente bacana e tão profundo, que é algo tão simples, que a gente sabe que precisa e que a gente tem tanta dificuldade de praticar na vida da igreja. Não é verdade? Mas a partir de hoje, eu quero te desafiar a ver aquilo que pontua em você como algo positivo. Quando alguém precisar te falar algo, não fica com raiva, não vai embora bravo. E aí aplica algo. Faz sentido aquilo? Fez sentido para você? Eu falei para o Flávio, fez sentido para ele? Se fez sentido, amém. Se não fez sentido, obrigado mesmo assim. Se não fez sentido, amém? A partir de hoje, uma maneira mais estratégica, não deixe os problemas passar. E por último, o sucesso do pai está no sucesso dos filhos. O sucesso de todo pai é avaliado pelos seus filhos, de todo líder pelos seus liderados. Eu creio que não haja prazer maior do que ver Deus levantando nossos filhos e os levando a lugares mais altos. Imagino que essa esteja entre os maiores prazeres naturais e espirituais. Invista nos sonhos dos seus filhos. Essa é a maior realização que existe. Eu vi uns dias atrás, e avaliando eu como pai aqui, eu achei tão oportuno falando sobre pais que lideram. Essa pesquisa foi da Universidade do Paraná, que colocou aqui que existem basicamente 4 tipos de pais. E o que esses pais produzem nos seus filhos. Então, o pai presente, o pai comandante, o pai molenga e o pai omisso. E cada um desses pais, essa pesquisa mostrou o que ela produz. Então, o pai presente, aproximadamente 30% da população é pai presente, são absolutamente participantes e consistentes. Parecem saídos de comerciais de margarina, fazem tudo para se mostrar afetuosos e estar presentes e envolvidos na vida dos seus filhos. Qual que é o futuro dos filhos de pais presentes? É que esses filhos têm autoestima elevada, menor probabilidade de comportamentos antissociais e desempenho escolar bom, mais otimistas com a vida. Isso aqui é uma pesquisa de pais normais. Aí você pega pais comandantes, aqueles líderes que só querem comandar. O que eles produzem nos filhos? Obedientes, eles são obedientes os filhos, desempenho escolar médio, submissos, pouco criativos, dificuldade de colocar suas próprias ideias e podem se rebelar contra figuras de autoridade no futuro. Alta tendência à ansiedade e depressão. Quem está debaixo de uma figura de um pai comandante. E o pai molenga, que é aquele pai que tudo pode. O que ele produz nos filhos? Autoestima elevada, baixa tolerância à frustração, pessimismo, péssimo desempenho escolar, alta probabilidade de comportamentos antissociais, do uso de álcool e de drogas. E por último, o pai omisso. O que o pai omisso gera nos filhos? Gera um futuro difícil. Os filhos não se sentem nem amados e nem aprendem regras sobre o mundo. Baixa autoestima, baixo desempenho escolar, pessimistas, apresentam problemas de ansiedade e depressão e altíssima probabilidade de comportamentos antissociais. Esses são os pais omissos, aqueles que não falam nada. Eu digo, ainda que isso aqui seja uma pesquisa acerca da criação de pais e filhos mesmo, a gente pode ver isso também na edificação da casa de Deus. Quando nós somos omissos, nós vamos produzir coisas tão ruins para os nossos filhos espirituais. Sejamos nesses dias pais que lideram, antes de líderes, que sejamos pais. Quantos têm esse compromisso? Antes de líderes serem pais. Feche seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Nós temos falado aqui de tantas coisas.